Salve Maria e São José, começamos! 15º dia, gente, agora sim, estamos na metade. Agora sim, estamos conduzindo as nossas vidas para chegar juntamente com São José e entregar toda a nossa vida para aquele que foi responsável por conduzir o Filho de Deus nessa terra. Gente, isso é muito poder, não é mesmo? Bom dia Rita. Rita tá aí firme e forte, né, Ritinha? E às vezes as pessoas falam assim, mas por que 5 horas da manhã, que vocês vão começar cedo? Gente, porque Deus gosta de quem cedo madruga. É uma forma de penitência, né, gente? E esse período, eu até coloquei lá no grupo, esse período é um período em que muitas pessoas que ainda não se viram como filho de Deus, né? Aquele que tem que proclamar a Deus, viver para Deus, testemunhar o poder e a graça de Deus em suas vidas, estão assim meio que, sabe, vivendo uma vida assim no mundo, achando que está tudo normal. E o período do carnaval não é um período normal. Muitos místicos, bom dia Lu, bom dia Lia, tá boa? Muitos místicos da igreja comentam, né, testemunham situações onde Deus mostra a tragédia que é o período do carnaval e o quanto os filhos de Deus se sujam, né, por causa da questão da luxúria, né, questão que às vezes é tão trabalhada, né, o ano inteiro para a gente não entrar nessa linha e de repente chega nesse período as pessoas se deixam levar. Então é hora de nós que recebemos a graça do entendimento, do conhecimento, do Espírito Santo, nos unirmos como irmãos que precisam ajudar os outros irmãos. Não é assim que acontece na família? Quando os irmãos mais velhos estão fazendo coisa errada, os irmãos mais novos, né, gente? Vamos considerar. Os irmãos mais novos estão fazendo coisa errada, os irmãos mais velhos, já sabendo que aquilo ali não é um bom caminho, fala o quê? Fala, e aí, bora parar com isso? E pede, intercede. Esse é o nosso papel. É interceder, é rezar, é falar, Senhor, tem de piedade de nós, tá? Somos miseráveis, somos pecadores, não sabemos o que estamos fazendo na grande maioria das vezes e precisamos da sua misericórdia. É assim, sabe, gente? Não é condenando, não é julgando, mas se unindo em oração como um corpo místico que em alguns momentos, alguns pedacinhos desse corpo místico não estão em consonância. O que um corpo, quando um órgão está com problema, faz? O corpo inteiro se une para ajudar aquele órgão que está com dificuldade, e não o contrário. Então nós temos que nos unir em oração pela parte do nosso corpo místico, que faz parte da Santa Igreja, que ainda está tendo dificuldade. Tá bom? Recado dado, vamos começar o 15º dia. Ele é uma leitura um pouquinho longa, então concentra, tá? E deixa o Espírito Santo te mover. Fica preocupado com a quantidade, não, porque a leitura é muito edificante, vale a pena. 15º dia, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Jesus e Maria não apenas submeteram as vontades de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família. Desculpa, gente, eu acabei esquecendo de ler uma palavrinha. Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades à de São José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. São Pedro, Julião e Marde. Hoje, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos.
Mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família, designou que seus pais fossem os chefes de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores que as mulheres. A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher, Maria, mãe de Deus. Jesus é uma pessoa divina. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José em sua casa. Por que muitas pessoas se ofendem com essa terminologia hoje em dia? Infelizmente, por casos de absurdo emocional, físico ou sexual, por parte de uma figura paterna, esse tipo de absurdo quebra o coração de Deus. No entanto, a crise da masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Seu exemplo paternal mostra que força, autoridade e liderança devem estar a serviço dos outros. Em José, os chefes de família são abençoados com um modelo insuperável de vigilância e cuidado paternal. Papa Leão XIII. Os maridos e pais precisam imitar São José. Famílias de todo o mundo experimentarão uma revolução de santidade se os maridos imitarem São José. Passagens importantes do Novo Testamento não serão mais vistas como ofensivas, mas vivificantes. Aí ele coloca um texto de Efésios 5, do 21 ao 33. Sede submissos uns aos outros com temor de Cristo, no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos, em tudo. Maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo, para santificar, purificando-a no batismo da água pela palavra, para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. Do mesmo modo, os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher, ama a si mesmo. Com efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Gênesis 2:24. Grande mistério é esse. Eu o entendo em relação a Cristo e à igreja. Por isso também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. A mulher respeite a seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção de que o mundo fez a gente ficar completamente perdido? A situação, né, Marina? Bom dia, salve Maria. Imagina, o mundo inteiro faz com que essa passagem seja subjugada, descartada, desprezada. E eles não entendem que é justamente isso que faz com que toda a humanidade esteja nessa situação. Porque o que acontece é o seguinte: o que nós precisamos saber? O conceito, para a gente não ser preconceituosos, entende? E aí o que acontece? As pessoas utilizam dos textos com preconceito, entendendo como sendo ruins e não avaliando de fato o conceito, vivem na contramão daquilo que Deus nos coloca a fazer. Submissão não é burrice, sabe, se colocar numa condição de inferioridade, não. Porque o tempo todo também Deus fala da mulher virtuosa, daquela que consegue ser provedora no momento da dificuldade, ser a líder quando o marido está precisando. Eles não estão pedindo aqui que nós sejamos fracas,
Não, até porque nós precisamos ajudar os nossos maridos nessa batalha de vida. Então, nada mais certo de que nós sejamos, sabe, virtuosas, cheias do Espírito Santo, para dar um conselho correto, para poder mostrar. Mas nesse caso aqui ele está pedindo submissão para que a gente entenda que nossa vida, uma vez sendo conduzida por um esposo, precisa ser uma vida de entrega, de submissão naquele que é o chefe da nossa família, o sacerdote da nossa casa. Ah, mas Carol, meu marido está longe de ser uma pessoa assim, né, que está fazendo as coisas certas. Sim, eu entendo que dentro da casa muita coisa pode estar precisando ser melhorada. Que bom que você vai fazer a consagração, que bom que você está se entregando a São José. Ele com certeza vai conduzir isso, porque ele fez para mim, não vai deixar de fazer para você. Isso é um desejo, mas lembre-se, você precisa entender o seu lugar na sua casa. Eu estou falando agora para as mulheres, né? Você precisa entender que o seu lugar é servir ao seu esposo como aquela que o deseja salvá-lo. Não pode viver no embate, só colocando que ele não faz nada, ou que ele não é capaz, ou que está tudo errado. Às vezes, nossa postura em oração é manter o silêncio, orante, penitente, humilde, para que o outro, ao perceber que você não o ofende, não o agride, mas se mantém em oração, se mantém em silêncio, para ele perceber que algo mudou. E você, por sua vez, precisa trabalhar em você esse olhar de que o meu marido pode não estar na condição que ele precisa, mas ele é o chefe, ele é o líder e eu preciso ajudá-lo no momento de dificuldade e não humilhá-lo porque eu não estou gostando do jeito que ele está. Então a gente tem que fazer o contrário. Aos maridos que estiverem precisando de São José para melhorar o ambiente em casa, também é necessário um posicionamento de, sabe, de amor. Porque assim como ele encerra o texto falando, maridos amem suas esposas e esposas respeitem seus maridos, né? A mulher, nesse momento, precisa ter um posicionamento de respeito ao chefe, mas o chefe precisa amar. E amar aqui é amar como aquele que se sacrifica pelo outro. Não é um amor erótico, não é um amor romântico, é um amor de entrega, que foi o que São José fez na vida dele para a Sagrada Família. Faça de São José o chefe espiritual de sua família. Obtenha uma estátua ou uma bela imagem de São José para a sua casa. Coloque-a em um local de destaque e frequentemente invoque a intercessão de São José em família. Você verá a diferença que São José faz. E faz mesmo. Se eu pudesse gritar em todos os 4 cantos do mundo, falando assim, vá a São José, peça ajuda a São José, vocês iriam ver, as pessoas seriam muito mais felizes. São José tem um poder imenso dentro de uma casa. Então, tenha a imagem dele, fale dele para os seus filhos, fale dele para o seu marido, para a sua esposa. Comece a fazer orações, novenas para São José, independente do período do ano. Se doe a esse santo tão poderoso, que é o chefe da Sagrada Família, continua sendo o Pai de Jesus Cristo e que vai fazer com que a nossa vida seja conduzida ao Filho dele de uma forma especialíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, o sacramento que nos une uns aos outros também nos une a Cristo. Une você com Cristo. Grande mistério é esse, que se apresenta em seu meio, suas almas, suas famílias e suas casas. São José estava bem ciente disso, por isso não hesitou em confiar a si mesmo e a sua família a Deus. Em virtude dessa confiança, ele cumpriu plenamente a sua missão, que Deus lhe confiou para o bem de Maria e de seu filho. Apoiado no exemplo e proteção de São José, ofereça um testemunho
constante de devoção e generosidade. São João Paulo II. E vamos para a casa de Loreto, 251. Bora, que essa leitura é linda. São Pedro Carnísio fala que haverá alguém que, já tendo visitado Loreto, não viu com próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma. A casa mais santa do mundo está na Itália. Bom dia, Vilma! Já tá boa? Quanto tempo? Então, foi isso mesmo que você leu. Ela fica na Terra Santa, mas mudou de lugar. O que é a casa de Loreto? A casa de Loreto é a casa que José e Maria viveram. A casa da família de Jesus, Maria e José, está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a ler é a história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. E a história é tão fascinante que depois de lê-la é provável que você queira ir para Loreto. De acordo com historiadores, a casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas removesse tão depressa, sem que ninguém percebesse. Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina de Emerec falou sobre a transposição angelical da casa. Ela afirma: testemunhei muitas vezes em visões a transposição da Santa Casa de Loreto. Por muito tempo não conseguia acreditar e, não obstante, continuava a ver. Via a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam-na de um lado e 3 do outro. O 7º pairava à frente da casa, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Fascinante. Contudo, o que a beata Ana Catarina não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a casa de Nazaré para a pequena cidade de Tissarte, uma região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia. Por que os anjos a levaram para lá? E afinal, qual era o objetivo da mudança? Bem, a Santa Casa foi transposta em 1291. 3 anos depois, ficou claro que o motivo que levou os anjos a transportarem-na para fora de Nazaré. Em 1294, 3 anos depois, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou seus santos anjos para transportar a casa para outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, objetos sagrados associados a Jesus, Maria e os santos na Terra Santa e transferi-las para lugares mais seguros. Certa vez, São John Henry Newman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito da transposição. Ele escreveu: aquele que fez flutuar a arca de Noé nas vagas de um mar que cobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas,
que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé podia mover montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E, na verdade, vemos todos os demais registros de Nosso Senhor e seus santos reunidos no coração da cristandade, vindos dos confins da terra, à medida que o paganismo avançava sobre eles, isto é, suas relíquias. Santo Agostinho deixa Hipona, o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém. O berço em que Nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo. A cruz é desenterrada, Santo Antanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldades de crer nisso. Que lindo! Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Porque os anjos não a levaram diretamente para a Itália? Bom, ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa, antes de levá-la para a sua localização final. Certa vez Jesus curou um surdo em estágios, não de imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para diversas localidades antes de finalmente colocá-la em Loreto, tem com efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixá-la em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Estudemos de forma mais detalhada todas as transposições milagrosas da Santa Casa. E aí, ele vai relatar vários locais onde ela foi transposta. Mas, eu vou ler. Depois, conforme for, a gente pode deixar alguma leitura para vocês fazerem em casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa desapareceu de Nazaré, pessoas do vilarejo de Sarte, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Tipo, que casa é essa aqui? Surgiu. Nenhum dos moradores dali sabiam como ela havia aparecido. Curiosamente, os habitantes do lugar observaram que as 4 paredes da casa repousavam sobre o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos, a casa tornou a desaparecer milagrosamente em 10 de dezembro de 1294, 3 anos depois. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão da terra. Até hoje, o monumento marca o ponto exato em que a Santa Casa esteve por 3 anos em Sarte, na Croácia. Para onde a casa foi depois da Croácia? Bom, os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Piceno, na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Piceno. Ninguém testemunhou a chegada da casa, ninguém sabia de onde ela viera. A casa permaneceu em Piceno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos, muitos deles da Croácia, que vinham visitar a Santa Casa. Em agosto de 1295, a casa desapareceu mais uma vez e reapareceu sobre uma colina não muito distante da cidadezinha de Piceno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. Que triste. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas alguns meses, antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Quase no final de dezembro de 1295, a Santa Casa foi levada pelos anjos para um lugar próximo de sua localização anterior, longe o bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos.
Este lugar é conhecido como Loreto, a cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Que lindo! Como podemos saber que tudo isso é verdade? Bem, em 1296, após um ano após a chegada da Santa Casa Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia e Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro a Loreto. No local em Loreto, eles tiraram medidas precisas da casa, tomando nota detalhadas delas. Em seguida, os emissários viajaram para Sarte, na Croácia, para o lugar em que a casa estivera e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então, viajaram para Nazaré a fim de comparar as medidas de Loreto e de Sarte com o alicerce original. Inacreditavelmente, nas 3 localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância, pois tudo correspondia perfeitamente. Depois dos séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram-se também estudos químicos da madeira utilizada para o teto da Santa Casa. E adivinhem o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré, e a madeira do teto da casa exatamente da área de Nazaré. Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é constituída de materiais oriundos da Terra Santa. Que lindo! Deus tudo pode, né, gente? Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto. Atestando ainda mais a veracidade desses acontecimentos milagrosos, peregrinos de Sarte, na Croácia, viajaram anualmente para Loreto, pedindo aos céus que levasse a Santa Casa de volta para a Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação dos anjos, referindo-se às vezes à transposição como a transladação da Santa Casa. No século XV, 2 papas foram milagrosamente curados na Santa Casa. No entanto, no século XVI, concluiu-se uma basílica fortificada em redor da Santa Casa, a fim de protegê-la de ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. Que lindo! Nossa! Quase todos os papas depois de Pio II, um dos papas do século XIII, que foi curado milagrosamente, falaram de sua milagrosa transladação. Santo Afonso Maria de Ligório. Por que Deus e a Igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Porque ela é o lugar da encarnação. A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem e o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais. E essa parte do Verbo se fez carne, dizem que o chão estremece para todos aqueles que, ao rezarem o momento do Ângelus, né? As 3 Ave Marias, colocando ali primeiro a aparição, né? E o anjo do Senhor apareceu a Maria, e ela transformou, e o anjo do Senhor apareceu a Maria, e ela, esqueci o termo aqui, do Espírito Santo. Aí você reza uma Ave Maria. Aí depois vem
Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E você reza outra Ave Maria. Aí, por fim, quando você for falar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, coloca o joelho no chão. Dizem que esse momento é um momento tão santo, que quando nós estamos em oração, por este momento, o céu estremece. O chão que o joelho toca por causa que o verbo se fez carne, estremece. E grande terror acontece no inferno. Lindo, né? Eu gosto dessas coisas, que me faz assim realizar as minhas orações com mais fervor, sabe? Então estou compartilhando. Bora lá. Ai, gente, Nossa Senhora, o que aconteceu? Deixar assim. Afirma-se que Maria nasceu na própria cidade de Nazaré e, de fato, no mesmo cômodo em que, coberta pela sombra do Espírito Santo, concebeu, mais tarde, por ocasião da saudação do anjo, São Jerônimo. É, na verdade, a casa de Nazaré que se venera em Loreto, aquela casa amada de Deus por tantos motivos, construída originalmente na Galiléia, separada de seu alicerce e transportada pelo poder divino, primeiro por sobre os mares, para a Dalmácia e daí para a Itália, a bendita casa da qual a Santíssima Virgem, predestinada desde toda a eternidade, a absolutamente intensa, isenta do pecado original, foi concebida, nasceu, foi criada, na qual o mensageiro celeste a saudou como cheia da graça, na qual ela se tornou a mãe do Filho único de Deus. Beato Papa Pio IX. A Santa Casa também é o lugar onde a Sagrada Família vivia em Nazaré. Ela costuma ser chamada a Santa Casa de Maria, mas também merece ser chamada a Santa Casa de José. Quando e como São José passou a ter posse da casa, não se sabe, mas é provável que isso tenha ocorrido em virtude de seu casamento com Maria. De fato, escavações recentes perto da Basílica da Anunciação dão pistas de como a casa da infância de Maria se tornou a casa da Sagrada Família. Quando viajavam para a Santa Casa, os peregrinos geralmente vão para Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, local em que a Santa Casa ficava e onde permanece ainda o alicerce do cômodo da Encarnação. O que muitos peregrinos não sabem é que, bem perto da Basílica, fica a carpintaria de São José. A tradição afirma que, quando José e Maria já estavam casados, mas ainda não viviam juntos, José morava e trabalhava em sua própria casa, ali perto. Quando começaram a coabitar, decidiram viver na casa da infância de Maria, e José usava a outra casa como carpintaria. Isso nos ajuda a compreender por que São José não estava presente quando o anjo visitou Maria na Anunciação. Ele ainda não morava com ela na ocasião. A Santa Casa é uma relíquia única que centenas, se não milhares de santos já visitaram. Antes de ser transportada para Loreto, São Francisco de Assis e Santa Helena visitaram-na em Nazaré. Desde sua transposição mística para Loreto, inúmeros santos já peregrinaram para Loreto a fim de vê-la. Dentre eles, temos Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Xavier, São Francisco de Borges, São Carlos Barromeu, São Pedro Canísio, São Luís Gonzaga, São Tiago de Mar, Santo Stanislau, São Francisco de Sales, São Luís Gaunela, São Lourenço de Brits, São Benedito José Lebre, São Francisco Caracciolo, Beato Antônio Grassi, Santo Afonso Maria de Ligório, São Maximiliano Kolbe, São José Maria Escrivá e Papa São João XXIII e São João Paulo II. Santa Teresa de Lisieux visitou a Santa Casa em 1887, na viagem que fez a Roma com seu pai. Em sua autobiografia, ela escreveu o seguinte a respeito da visita: eu me sentia realmente feliz no caminho para Loreto. Nossa Senhora escolhera o lugar ideal para colocar sua Santa Casa. Tudo é pobre, simples e primitivo. As mulheres ainda usam os graciosos vestidos do campo.
e não adotaram, como nas grandes cidades, as modas modernas de Paris. Achei Loreto encantadora. Que direi da Santa Casa? Fui tomada pela emoção quando percebi que estava debaixo do teto que abrigara a Sagrada Família. Contemplei as mesmas paredes para as quais Nosso Senhor havia olhado. Pisei no chão que, no passado, ficara úmido com o suor da labuta de São José e vi o pequeno aposento da Anunciação. Cheguei mesmo a colocar meu rosário na tigelinha usada pelo Divino Menino. Que doces recordações! A Santa Casa é uma poderosa relíquia. Jesus, Maria e José viveram, dormiram, comeram e rezaram ali. É tão poderosa que o diabo quer distância dela. O Beato Batista Mantuano, de 1447 a 1516, prior geral da Ordem Carmelita, de 1513 a 1516, o padre, muito devoto da Santa Casa, deixou o seguinte testemunho ocular de um exorcismo realizado em uma mulher dentro da Santa Casa de Loreto em 16 de julho de 1489. Não deixarei passar algo que vi com meus próprios olhos e ouvi pelos meus próprios ouvidos. Aconteceu que uma senhora francesa de posses e berço, de nome Antônia, que havia muito era possuída por espíritos malignos, foi levada para dentro do espaço santo pelo marido. Olha isso. Eu gosto que Nossa Senhora fica assim. Foi levada pelo marido para que fosse libertada. Enquanto um padre chamado Estevão, homem exemplar, lia sobre ela os exorcismos de praxe, um dos demônios que se gabava de haver instigado o massacre de todos os inocentes. Veja isso. Sendo indagado por sua confusão, se aquele fora o aposento da Imaculada Virgem, respondeu que o fora, de fato, mas que o admitia, confessou, contra sua vontade, obrigado por Maria a confessar a verdade. Além disso, ele indicou na Santa Casa o lugar em que estivera Gabriel e Maria igualmente. A Santa Casa tem até mesmo sua própria festa litúrgica. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa litúrgica anual da transladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da transladação da Santa Casa é celebrada com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. Naquela Santíssima Casa se deu início à salvação do homem, pelo grandioso e admirável mistério de Deus feito homem. Em meio à pobreza dessa habitação isolada, viveram aqueles modelos de vida e harmonia doméstica. Papa Leão XIII. E o beato Papa Pio IX diz: não é por um milagre sem precedentes que esta casa foi transportada sobre terra e mar da Galiléia para a Itália? Por um supremo ato de benevolência da parte de Deus misericordiosíssimo, ela foi colocada em nosso território pontifício, onde, ao longo de tantos séculos, tornou-se objeto de veneração de todas as nações do mundo e resplandece em contínuos milagres. Que lindo! Não dá vontade de ir para lá? Eu estou com vontade. O Papa Bento XIV diz: a Santa Casa de Loreto é a habitação em que o Verbo Divino assumiu a carne humana e que foi transladada pelo mistério dos anjos. Sua autenticidade é provada por antigos monumentos e que, por uma tradição ininterrupta, bem como pelo testemunho de sumos pontífices, pelo consenso da fé e pelos contínuos milagres que lá se operam até os dias de hoje. Está precisando? Vai lá em Loreto. Bora conhecer a casa onde o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e nos dá a oportunidade de ter Jesus como nosso Senhor Salvador. Que lindo! Deus humanado se fez carne e nos deu a graça de poder sermos filhos do Deus Altíssimo.
Encerramos esse dia com alegria no coração, com a certeza de que Deus nos chama e que esse convite é um convite difícil, que nos exige esforço, mas que é tão cheio da graça do Espírito Santo que nós não queremos mais viver sem. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que na ladainha de São José possamos tomar posse daquilo que nós recebemos de Deus como um intercessor e um poderosíssimo Pai para nos ajudar nessa caminhada junto à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Continuemos unidos à Sagrada Família. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Casto guarda das virgens, rogai por nós. Sustentador das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E que Deus Todo-Poderoso tenha a graça de sempre nos unir a este Pai tão excelso, tão lindo, tão poderoso, que é São José. Que nós possamos lembrar dele durante todo o nosso dia. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora também nos conduza. Amém? E vamos que vamos, gente. Mais um dia. Amanhã estamos juntos de novo. É domingo, dia do Senhor, mas é dia de retiro e nós estaremos unidos nesta oração contínua, esperando que o Espírito Santo nos mova. Caso alguém perca um dia, é só fazer no outro dia. Não precisa ficar achando que isso vai impedir que você faça a consagração. O importante é que a gente tenha esse empenho de fazer todos os dias o retiro para que a gente cumpra aquilo que o Espírito Santo quer nos mover através das meditações. Tá bom? Um beijo, amo vocês, até amanhã, se Deus quiser.